Exercício 20, página 36. Vamos ver a ordenação por ordem crescente de números em notação científica. O enunciado é o seguinte: representa todos os números indicados em notação científica e escreve-os por ordem crescente. Na linha A temos aqui 3 números escritos em notação científica e idem para a linha B. Vamos começar por resolver a linha A. Mas antes disso, vamos recordar como é que nós podemos comparar dois números escritos em notação científica. Temos então duas hipóteses. Se as potências de base 10 têm expoentes diferentes, que é o caso desta, temos aqui 4,5 vezes 10 elevado a 9 e 5,8 vezes 10 elevado a 7. As potências de base 10 são diferentes, isto é, as ordens de grandeza são diferentes. O maior deles é aquele que tem a maior ordem de grandeza. Por isso mesmo é que 4,5 vezes 10 elevado a 9 é maior do que 5,8 vezes 10 elevado a 7. Portanto, quando os números têm ordens de grandezas diferentes, a sua grandeza é definida pela grandeza respectiva. Se os números tiverem a mesma ordem de grandeza, que é o caso destes dois, 1,1 vezes 10 levantado a 8 e 7,8 vezes 10 levantado a 8, a ordem de grandeza é a mesma, porque temos aqui 10 elevado a 8 e 10 elevado a 8, a relação de grandeza entre os dois números é definida pelo primeiro fator. Portanto, se o primeiro fator é menor, significa que este número é menor do que aquele. Se fosse maior, seria ao contrário. Vamos então resolver a linha A. Na linha A temos aqui 3 números. A primeira coisa que nós temos que confirmar é se os números estão escritos em notação científica. E como nós verificamos aqui, 32,7 vezes 10 levantado a 13 não está escrito em notação científica. E não está porquê? Porque o primeiro fator não cumpre a primeira condição, isto é, tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ora, 32,7 é maior do que 10, portanto não está escrito. O segundo número também não está escrito em notação científica porque o primeiro fator é maior do que 10. O terceiro fator também não está escrito em notação científica porque o primeiro fator é 453. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é pôr os números escritos sob a forma de notação científica. Ora bem, como é que nós transformamos este número para a escrita sob a forma de notação científica? Temos que transformar este fator num número maior ou igual a 1 menor que 10. Ora, o número que é maior ou igual a 1 menor que 10 é o número 3,27. Então temos que fazer a relação entre este fator e o fator 3,27. Ora, 32,7 é exatamente igual a 3,27 vezes 10 elevado a 1. 3,27, se multiplicarmos por 10, vamos obter os 32,7. Então este número é exatamente igual a este. Ou seja, agora neste caso, temos aqui um produto em que aparecem duas potências de base 10. Vamos juntar essas potências de base 10. E então temos um produto de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. 1 mais 13 vai dar 14. Então podemos dizer que 32,7 vezes 10 elevado a 13 é exatamente igual a 3,27 vezes 10 elevado a 14. Portanto, e já temos o número escrito sob a forma de notação científica. Vamos fazer a mesma coisa para os outros dois. 85,7 vezes 10 elevado a 12 é exatamente igual a 8,57 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 12. Juntamos esses dois, vamos ficar com 8,57 vezes 10 elevado a 13. O terceiro número temos 453, neste caso temos que reduzir para 453. Significa então que vamos ter 453 é exatamente igual a 4,53 vezes 10 elevado a 2. Vezes 10 elevado a 11, juntamos estas duas potências, ficamos então com 4,53 vezes 10 elevado a 13. Se repararmos, temos aqui números cuja ordem de grandeza, neste caso, são iguais e neste caso é diferente. 14 é maior do que essas duas de 13. Como é que nós vamos comparar isso? Vamos comparar um primeiro número com os outros dois e depois os restantes. Então podemos dizer que 3,27 vezes 10 elevado a 14 é maior do que estes dois números, isto é, do que 8,57 vezes 10 elevado a 13 e do que 4,53 vezes 10 elevado a 13. E é maior porquê? Porque a sua ordem de grandeza é maior. Portanto, entre estes três números, o maior deles é 3,27. Agora temos que ver a relação entre os dois restantes, entre 8,57 vezes 10 elevado a 13 e 4,53 vezes 10 elevado a 13. Ora, como os números têm a mesma ordem de grandeza, então a condição já é a segunda. Não é? O maior deles é aquele que tem o primeiro fator maior.
Ora, 8,57 é maior que 4,53. Então, não há dúvida que este número do meio é maior que este último. Certo? Então, tendo esta relação, vamos fazer a ordenação. O menor deles é 4,53 vezes 10 elevado a 13. A seguir vem o 8,57 vezes 10 elevado a 13. E finalmente vem o maior de todos eles, que é o 3,27 vezes 10 elevado a 14, porque tem a ordem de grandeza maior do que todos os outros. Certo? Vamos então à linha B e vamos fazer um raciocínio do mesmo género. Será que os números estão escritos sob a forma de notação científica? Este está, este não está, nem aquele. Então vamos converter, não é? Este está, este segundo não está. Porquê? Porque o primeiro fator é menor que 1 e o terceiro também não está porque o primeiro fator é maior do que 10. Então vamos transformar estes números para a escrita sob a forma de notação científica. O primeiro já está, o segundo 0,05 temos que transformar para 5,0, ou seja, 0,05 é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2. Se quisermos passar de 5 para 0,05, temos que deslocar a vírgula 2 casas decimais para a esquerda, por isso é que nós temos aqui menos 2. Agora temos um produto de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e soma-se os expoentes. Menos 2 mais menos 7 é igual a menos 2 menos 7 é igual a menos 9. O segundo número, temos 2000 vezes 10 elevado a menos 12. Temos que transformar o primeiro fator para 2. Significa então que 2000 é igual a 2 vezes 10 ao cubo. Juntamos estas duas potências de base 10. Fica então a mesma base e somos os expoentes. 3 mais menos 12 é 3 menos 12, ou seja, menos 9. 2 vezes 10 elevado a menos 9, ou seja, os números têm todos a mesma ordem de grandeza. Portanto, se os números têm todos a mesma ordem de grandeza, para comparar é bastante fácil. Basta ter em conta a segunda condição. Se as potências de base 10 tiverem o mesmo expoente, isto é, se os números tiverem a mesma ordem de grandeza, basta ter em conta o primeiro fator. Portanto, neste caso, o 5 vezes 10 elevado a menos 9 é maior do que os outros dois. Do que 1,19 vezes 10 elevado a menos 9 e do que 2 vezes 10 elevado a menos 9. E comparando agora os outros dois, verificamos que 2 vezes 10 elevado a menos 9 é maior do que 1,19 vezes 10 elevado a menos 9. Colocando então por ordem crescente, temos o menor deles, que é 1,19 vezes 10 elevado a menos 9. Depois vem o 2, que tem a mesma ordem de grandeza. E finalmente vem o terceiro, que é 5 vezes 10 elevado a menos 9, que também tem a mesma ordem de grandeza.